Eu já vou me apresentar, Carlos Tomás, de Grãos Orgânicos. Nós estamos localizados em Fortuna de Minas, vizinhos do Walter e da Leila. Produzimos sementes orgânicas de milho BRS Caimbé e de feijão de porco. E futuramente, esperamos que o ano que vem, a gente prossiga esse programa na produção também de sementes orgânicas de soja. Acho que basicamente é isso. Vou falar um pouco mais sobre a empresa nossa no decorrer da minha exposição. Ok. Eu vou colocar, então, a apresentação do Carlos e você fique à vontade, Carlos, para sinalizar a hora da passagem do slide. Está perfeito. Bom, o nosso objetivo hoje é cobrir esses dois domínios, de sementes orgânicas, produção e comercialização, que foi a pauta que o Walter sugeriu. Pode passar para o seguinte, Walter. O primeiro, e eu acho que o ponto básico que a gente tem que sempre repisar é o arcabouço jurídico. Nesse pormenor, o Brasil está bem. Tem uma lei bastante sensata, que é de 2003, a 10.831, e essa legislação nossa, ela segue essencialmente o balizamento que já existia há algum tempo atrás na União Europeia e na América do Norte, que pega Canadá e Estados Unidos, que tem uma legislação única. O Japão também é mais ou menos nessa linha. E nós temos, complementarmente, no que diz respeito à nossa atividade, que é a produção e comercialização de sementes, duas instruções que são importantes, a 38 e a 46. A 38, ela trabalha, melhor dizendo, ela foca na produção de sementes, como deve ser produzida a semente, e muda em regime orgânico. Fala sobre a questão de, estou sintetizando muito aqui, sobre a conversão e até que ponto isso aí tem que ser feito, em que dimensão, em que período, e assim por diante. E é evidente que tem algumas proibições, dentre as quais as sementes não transgênicas, quer dizer, perdão, sementes transgênicas. Nós temos que trabalhar a partir de sementes não transgênicas. Já a normativa 46 eu coloquei aqui porque ela é fundamental na medida em que ela estabelece um regulamento técnico e de listas de substâncias e práticas. E isso é que determina, de fato, o grande controle que as certificadoras têm sobre os produtores, né? E eu menciono aqui especificamente o artigo 100, que determina que as sementes imudas, oriundas de sistemas orgânicos, devem ser utilizadas pelos produtores orgânicos, a menos que não existam ou não sejam adaptáveis. Isso é muito rapidamente, a gente pode qualquer coisa voltar nisso. Vamos para o seguinte, Walter, por favor. O item seguinte é sobre produção. E aqui tem alguns itens que são, de fato... me perdoa, tem um aspecto que eu gostaria de falar ainda sobre o arcabouço nosso, que é muito importante e não tem nada a ver com o arcabouço em si. Mas enfatizar uma coisa que talvez pouca gente perceba. Existem, sei lá, existe mais de uma dezena de certificações que procuram alguma coisa na linha de uma cultura, de uma produção agrícola sustentável e que caia fora dessas armadilhas de químicos e tóxicos, né? Tem a biodinâmica, tem o Demeter, tem o Free Trade, tem diversas certificações, tem a certificação humana, é mais de uma dezena. Mas, dentre essas certificações todas, uma única, não me perguntem por quê, conseguiu obter a adesão do consumidor, que foi o orgânico. Então, o produto
certificado que de fato domina as prateleiras e pega as melhores condições, e atenção especialmente dos consumidores, é a certificação orgânica, né? Não conheço as demais, mas isso é um fato, que é um fato importante. Daí a razão pela qual muita gente tem outras certificações e não consegue ter uma condição tão favorável de comercialização quanto a dos orgânicos, né? Mas sobre produção, vamos lá. As dificuldades de produção mista significa o seguinte: basicamente, quando você está na operação, você quer converter, você tem uma operação, já produz, digamos, milho. Então, você quer converter, mas não quer mudar o seu negócio de uma hora para outra. Você faz, muita gente, aliás, a maioria faz isso. Parte gradativamente para uma solução orgânica, de maneira tal, ir testando e depois ir convertendo gradativamente mais áreas. Esse tipo de produção mista, convencional e orgânica é muito difícil e é uma das razões pelas quais o pessoal muitas vezes não quer fazer. Porque se tiver qualquer coisa tem risco de contaminação, né? O equipamento que foi usado aqui levou o patógeno, seja o que for, sai de um, vai para o outro, contamina. E os riscos de contaminação por transgênicos em milho, mas também em soja, mas especialmente em milho, são muito grandes. Os riscos é muito fácil ter uma contaminação cruzada através de culturas próximas, né? Então, esse é um ponto que, na prática, tem dificultado muito essa conversão. Eu teria que ter uma área completamente isolada para conseguir, e muita gente não quer fazer isso. O desafio maior que existe, todavia, nem é esse. O maior desafio no orgânico é o controle de espontâneas, de plantas daninhas, né? A gente chama de plantas espontâneas. Porque todo mundo se acostumou com os herbicidas, e dentre eles, muito especialmente, essa dobradinha de transgênico com glifosato, com Roundup, né? E isso tomou conta, igual opioide. Pega para valer. E a pessoa fica refém desse conceito, dessa dobradinha, todo mundo conhece há anos, há décadas, e é muito difícil mudar a cabeça das pessoas envolvidas. Então, o controle de espontâneas sem os herbicidas tradicionais e muito eficazes, mais violentos, né, é um problema sério. Os insumos orgânicos vêm depois, é um problema bem menor, né? Muito embora o pessoal tenha um certo receio de sair do químico, né, e ir para sei lá, para o esterco, um composto, o que for, um melhorim, ainda é um obstáculo complicado, né? E eu gostaria de falar um pouquinho depois sobre vantagens de áreas protegidas, que em Minas isso daí ocorre, até por força da topografia, em diversas áreas, inclusive a nossa área, essas matas e tudo mais que às vezes dificultam o aproveitamento integral da área, elas, de fato, ajudam muito a nós. Então, vocês veem aí nessa projeção, nós temos, de fato, isso é um pedaço da nossa propriedade, mas nós temos 180 hectares, dos quais nós estamos com menos de um terço. O projeto nosso é de aproveitar 60 hectares em sementes. Nós estamos com 35 agora. Então, isso é uma vantagem extraordinária para quem detém esse tipo, porque a sustentabilidade e a diversidade ali já estão prontas, já estão preparadas, né? Isso ajuda muito. Sobre produção, ainda eu acho que basicamente isso é o mais importante. E o Walter vai passar para a parte comercial. Essa foto do Caimbé aí, essa foto está aí para vocês verem que a cultura orgânica, diferentemente daquela cultura que a gente vê toda limpinha, que é o Roundup, né? Que é uma cultura mais protegida pela própria natureza, quer dizer, ela dá para a pessoa que está acostumada com a cultura limpa, dá a impressão ruim. Essa é a impressão de uma cultura saudável, protegida pela própria natureza. Então, essa foto por causa disso.
Vamos para o seguinte, Walter, por favor. A comercialização, aí sim, vamos entrar um pouco mais em alguns itens que são importantes. Talvez para nós o mais importante é a normativa 46. Essa normativa, ela é de 2011, se não me falha a memória, ou 13. Ela, como disse, ela estabelece as regras do jogo, né? Os insumos, as obrigatoriedades, e assim por diante, né? A lista do que você pode usar. E é isso que norteia muito o trabalho das certificadoras. Agora, ela estabelece no seu artigo 100 a razão pela qual nós entramos nisso como licenciados da Embrapa e com suporte da Embrapa. Ela diz o seguinte, esse artigo 100, ele pura e simplesmente repete essa norma que existe em todo o hemisfério norte, quer dizer, Europa, toda a União Europeia, América do Norte, Japão, todos eles têm isso. Que é o seguinte, o insumo mais importante que existe é a semente ou a muda. Né? Então, esse artigo 100 determina o seguinte, que na produção orgânica, o uso de sementes e mudas orgânicas é obrigatório, com exceção de duas situações. Primeiro, quando não existe, quando não está disponível. Não existe. E segundo, quando existe, mas não está adaptada aquela semente ou aquela muda à situação, que acontece muito em horticultura. Mas não acontece em grãos. Tanto soja quanto, mas especialmente milho, ainda mais do que soja, as sementes disponíveis, inclusive a Caeté que nós produzimos, ela está registrada para todo o Brasil. Então, nessa situação, a nossa semente deveria ser obrigatória. Né? Esse é um ponto que nos incomoda muito, porque essa obrigatoriedade não está sendo acompanhada pelos certificadores. O segundo ponto é o descompasso muito grande. Talvez vocês não tenham noção de como esse descompasso é grande. A gente pode ver isso pelo diferencial de preço. E onde é que existe o descompasso? A demanda ela está muito, muito maior do que a oferta. Isso significa o seguinte, é que em determinados casos, onde essa demanda realmente fica bem maior, como no caso dos grãos, né? Dos cereais, especialmente milho e soja. Então, o diferencial esse descompasso entre demanda e oferta, ele é mostrado nos preços. Né? Então, hoje, na Bolsa de Chicago, onde são negociados esses contratos futuros da esmagadora maioria de grãos nos Estados Unidos, os prêmios, quer dizer, o valor a mais que é pago no milho, estão na faixa de mais ou menos 150%. Quer dizer, 2,5 vezes mais do que o prêmio, do que o preço do milho convencional. E na soja está mais ou menos o dobro. E aqui, eu não sei se vocês conhecem essa questão, isso em boa parte não acontece em agricultura, não acontece em frutas, porque são culturas perenes, e não acontece nas culturas de ciclo muito curto, as hortaliças. Eu tive durante muitos anos um pomar de cítricos, também em Fortuna, e realmente é orgânico, inclusive o produto nosso era orgânico, né? As limões eram orgânicos, certificados já, e sob ponto de vista de controle, sob ponto de vista de manejo, é muito mais simples do que uma cultura de grãos. Já a horticultura, por definição, é uma cultura pequena, em geral. São pessoas que trabalham mais em áreas menores, áreas mais próximas ao grande centro consumidor, e é raro a gente ver uma estrutura mais pesada em horticultura. Isso facilita não só a certificação, mas facilita toda a operação de limpeza, de controle, que uma área maior não consegue ter. Então, a dificuldade que existe é a seguinte, é que nas grandes áreas de culturas de grãos,
o jogo é completamente diferente. Primeiro, são áreas enormes e é muito mais difícil fazer a diversidade, ou estabelecer as condições de diversidade. Isso o Walter conhece enormemente esse negócio, a gente trabalha muito nessa linha. Quando temos uma situação como a nossa, de muita proteção de área virgem, né, isso fica realmente muito mais fácil. A natureza já faz o seu trabalho. Quando essa área é aberta, então é preciso que haja um cuidado muito grande para que não existam contaminações por deriva, para que não existam patógenos que se ajustam aquilo, as rotações têm que ocorrer de uma maneira muito mais marcante, né, e marcada. Então, isso significa o seguinte, é que as diferenças de preço e as diferenças e descompasso que existem entre demanda e oferta existem muito mais em grãos, que é exatamente a área que o Brasil está dominando. Não vou dizer que está dominando o mundo em todo, mas está na liderança nesses dois produtos, está entre os 2 ou 3 maiores, sendo que em soja é o maior hoje. Muito produtivo, é a maior produtividade do mundo, está aqui, em soja. Pouca gente sabe. E isso significa que nós temos todas as condições para que essa migração fosse efetuada. O último ponto que eu queria enfatizar aqui é que essa questão de saúde, meio ambiente, sustentabilidade, que era algo meio assim, coisa de radical livre, há 10 ou 15 anos atrás, né? Está ficando a cada dia que passa uma realidade maior, mais forte e mais visível. Até porque nós próprios, a Covid acabou de demonstrar que somos vulneráveis, né? Nós temos que nos cuidar mais. E isso significa que tudo, de certa maneira, leva a uma demanda crescente e contínua para uma melhor alimentação e para uma melhor condição de meio ambiente. E essa combinação muito rica, ela de fato é obtida pela certificação orgânica. O Walter, pode passar aí, por favor? Uma rápida informação sobre nossa empresa. Grãos Orgânicos, ela, como eu disse, ela começou há mais de 20 anos atrás como uma operação de citros, né? Eram 60 hectares irrigados. O objetivo nosso era o exportar, o que nós conseguimos. E, aliás, uma experiência muito interessante, mas nós tivemos um problema muito grave em 2000 e poucos com a colheita. Porque, diferentemente de São Paulo, não existe a figura do serviço avulso em grandes quantidades, para grandes áreas, para cítricos. Em São Paulo, a região de Itajobi, toda ela é tomada por... Então, nós tivemos uma dificuldade grande durante dois períodos em que o Brasil bombou por causa da China, 2005, 2006, e aí resolvemos migrar para uma cultura que fosse orgânica ainda, mas que fosse menos demandante de mão de obra terceira. Depois é que entramos em grãos, né? Mas a experiência nossa com orgânicos já tem mais de 15 anos. E nesse período, e por força disso, nós passamos rapidamente por horticultura também, entre citricultura e grãos, nós fomos forçados a testar diversos tipos de insumos orgânicos, notadamente no que diz respeito à nutrição, né? No que diz respeito à parte de controle de pragas e doenças, nós nunca tivemos um problema muito grave em função das condições de proteção nossa. Agora, nos últimos 5 anos, 6 anos que estamos mais em grãos, é impressionante como essa questão da adubação verde é fundamental. A cada dia que passa, eu me impressiono mais com isso. Quer dizer, a adubação verde é difícil. Olha, nós mexemos com esterco, nós mexemos com composto, fizemos muitos anos composto, mexemos com bocache. Na época de Limora, muita gente mexia muito com bocache. Tivemos vamos dizer assim, uma experiência bastante variada em função da diferença de tipo de manejo dessas duas culturas.
Mas hoje é difícil a gente ver algo que seja mais eficaz, que tenha a melhor combinação de adubação verde do que a adubação verde tem, porque em termos de não só de custo, como em termos de benefício, uma combinação que é imbatível, né? Nós estamos até fazendo que essa combinação ficou mais imbatível ainda com o dólar disparou. Então, por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, mas a ureia bateu em R$ 2.500 a tonelada. Isso o agricultor não tem como pagar, mesmo com o preço do milho dessa forma. Então, está havendo uma demanda, uma saída, uma tentativa de saída para outras atividades. E nisso é que o feijão de porco em Minas é imbatível. Por isso, nos concentramos muito no feijão de porco, pelas qualidades dele de fixação de nitrogênio, que é muito pesado, muito forte, e de robustez. Ele aguenta como ninguém, como nenhuma outra leguminosa, esses veranicos aí meio marvados de Minas Gerais, né? Cerrado Mineiro. Nós, só então, para complementar, nós produzimos apenas 2 sementes, até que essa situação fique mais bem definida no que diz respeito à normativa 46, né? Vão ficar no milho e vão ficar no feijão de porco. E nós estamos, a partir do ano passado, nós temos um site e entramos em loja virtual há 2 anos, mais ou menos, e agora, este ano, nós decidimos fazer uma concentração de forças aí em cima do estado de Minas Gerais, e para isso nós estamos trabalhando em embalagens menores de 5 e de 2 quilos. Ô, Walter, ainda tem mais 5 minutos? Não? Você está controlando o tempo aí? À vontade. Estou com 5 minutos ainda. Me passa isso é uma foto de feijão de porco, que é uma arma que nós temos, que é difícil, como eu disse, encontrar tantas vantagens em cima de um só produto, em torno de um só produto. Porque, diferentemente, por exemplo, da crotalária, que é muito falada, muito elogiada, e o dobro do preço, o feijão de porco ele não liga para sombreamento. Por exemplo, se botar a crotalária no milho, vai ser um problema, ou para o milho, em geral, para a crotalária, não desenvolve, né? Que é a mais famosa de todas. E a área foliar dele cresce com uma rapidez impressionante. Então, ele tem, além de um efeito alelopático em algumas, em tiririca, por exemplo, ele tem uma capacidade de cobertura do solo rápida que permite que ele seja um aliado muito importante no controle de espontâneas. Muito importante. Então, ele junta um conjunto, sem falar nessa extraordinária adaptabilidade que ele tem à questão específica de veranicos longos, né? E ele fixa qualquer coisa como 200 quilos de nitrogênio, né? Biologicamente. O Walter, passa aí, por favor, o último. Este último são os pontos que, de fato, eu considero absolutamente críticos. O primeiro é solo, o segundo é solo e o terceiro é solo. O solo é tudo. A Primavera já falava isso, mas quer dizer, é impressionante como é que a gente deixou de lado essa realidade com os químicos. Isso só aconteceu porque, de fato, eles resolveram um problema que há 80 ou 70 anos atrás existia e que era de muita rapidez de produção de comida mais barata e mais abundante, e deixou um legado meio complicado em termos de custo, né? O solo é tudo. O solo é tudo. O solo é tudo porque a química está sendo substituída pela biologia. Vocês devem, pelo menos devem ter lido alguns artigos sobre isso, eu li diversos, né? Um é um clássico, inclusive, fazendo um comentário sobre as perdas que a indústria química está tendo. E na indústria química eles citam dois aspectos, que são os que mais aborrecem, os que mais complicam o futuro dessa indústria. O primeiro é a não degradabilidade, por exemplo, do plástico, que é um horror. Quer dizer, você vai jogando plástico, isso vai tudo para a água, para o mar, coisa para... Tem lixos de quilômetros quadrados aí. Então, essa tendência de termos o controle sobre química. E o segundo é essa questão específica do que está acontecendo com nitrificação de solo, lixiviação, volatilização e assim por diante, né?
e o renascimento da biologia como realmente algo que é uma solução muito completa para quem procura algo que seja sustentável. A terceira conclusão é que, pelo menos na nossa área, essa combinação de leguminosas, pela sua fixação biológica nitrogênio, em conjunto com fitomassa, que as germinas podem trazer e tudo mais, e que vão gerar uma matéria orgânica mais rica, né? Portanto, mais retenção, é uma combinação muito virtuosa e ganhadora. E o último item é muita paciência, que é exatamente o que muitas vezes o produtor rural não pode ter. Ou não pode ou não quer. Eu pessoalmente acho que o maior problema não é o bolso. Não é o bolso. O maior problema é a cabeça extrativista que nós ainda temos. Muitos dos nossos produtores, inclusive os que têm caixa, continuam pensando em, quer dizer, alimentar o gato e não alimentar o solo. Eles continuam, não entendem bem o que está acontecendo, subapastejamento, etc. Ou não querem entender ou coisa parecida. E isso requer, talvez, mudança de mentalidade. Mas, assim, sem dúvida alguma, é preciso ter paciência, é preciso ter foco. Né? Basicamente é isso, gente. Eu respeitei aqui os 30 minutos. Está ótimo para mim. Então, ficou aqui os seus contatos? Tem razão. Aqui, tem razão. Tem dois vídeos, um sobre, em ambos, o nosso ator predileto do Jornal das 8 da Globo, que é o Walter Matrangolo, participa de maneira muito expressiva. Que grande artista a Globo perdeu, o Walter. O Walter, não tem como fazer colocar aí o vídeo do YouTube? Você consegue ou não? Uai. Talvez você teria que colocar numa aba e compartilhar. Não, eu acho que clicar aqui ele aciona. Eu acho que não. Vamos tentar, mas pela experiência minha, é mais interessante você copiar o link e compartilhar uma aba. Fica melhor o som e a qualidade. Eu vou tentar compartilhar no... Como se fosse uma... Você fecha essa apresentação e compartilha uma aba nova. Compartilha a tela, sei lá, alguma coisa assim. Talvez colocar aqui no chat, será que pelo chat... Não... Mas eu também não sei se é esse o intuito do Carlos Tomás. Se você copiar no chat, eu posso tentar. Não sei se era o intuito do Carlos Tomás também. É o seguinte, depende um pouco. Eu não sei qual é o interesse modo pessoal. Mas para quem quiser ver a nossa operação lá, isso tem tanto de milho quanto de feijão de porco. Então, que são as nossas duas áreas principais. Eu coloquei porque aí, de fato, para quem quiser ver, está disponível Sim. E é de fácil acesso, né? E tem os nossos dados aí. Ô, Carlos Tomás, eu fiquei na dúvida, eu não entendi direito quando você falou sobre a demanda, né? Aquilo ali não ficou muito claro para mim, não, se desculpe. Sabe, da questão, acho que é dos grãos de milho orgânico? Então, eu vou tentar explicar, porque esse dado é um dado realmente importante. Se você for, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, se você for procurar alface orgânica, por exemplo, você vai, ou diversos dessas hortaliças, você vai encontrar sem muita dificuldade. De frutas também, com um diferencial de preço que não é expressivo. E a mesma coisa é vista no hemisfério norte, né? Porque, de fato, essas culturas não são tão difíceis assim. Você pode certificá-las com eu diria que uma relativa facilidade. Já para você certificar, como eu dizia, os grãos, os níveis de dificuldade são maiores, até porque o pessoal já se ajustou com essa dobradinha malévola, né? Dobradinha complicada, de transgênico com Roundup. Então, para mudar, e nisso, essa dobradinha pegou todo mundo. Mas é uma coisa impressionante como pegou. Agora eles estão nos Estados Unidos com o dicamba, que é mais violento ainda do que o glifosato, né? E isso está gerando problema. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu acho que talvez não estejam. O Brasil não está comentando isso, mas a Bayer
que comprou Monsanto, ela está peitando 125 mil ações. Quer dizer, são 125 mil pessoas em ações que chamam de class action, são ações judiciais conjuntas, que juntam pessoas que é uma espécie de consórcio. Né? A Bayer teve que pagar já até agora 11 bilhões de dólares. A Bayer vale hoje menos do que ela pagou pela Monsanto. Então, basicamente, isso acontece porque a Europa não quer ouvir falar disso. Qualquer contaminação de glifosato, o pessoal de café, o Carlos mexe com café, os exportadores de café agora, se for encontrado algum resíduo de Roundup, de glifosato, o café é rechaçado. E hoje, a cada momento que passa, isso aí fica mais clara, essa pressão contra a dobradinha. Muito bem, na dobradinha estamos nós, Estados Unidos, nós e a Argentina, os grandes produtores de grãos. Né? E isso faz com que a migração seja muito mais difícil. Por outro lado, a alimentação toda, a pessoa sai, China ou Índia, saiu daqueles 2, 3 mil dólares de renda per capita, foi para 4, 5 mil, começa a comer carne. Eu me lembro, gente, lá em Fortuna, eu tinha meus 10, 12 anos de idade, todo mundo comia macarrão. Porque era comida, quer dizer, todo mundo que eu tinha, o pessoal que trabalhava na fazenda, era macarrão. Era o que tinha, ninguém comia carne, macarrão mesmo. A pessoa melhora, ninguém come macarrão hoje, cá entre nós. Então, o Brasil cresceu, as pessoas podem comer melhor, a primeira coisa que essas pessoas vão comer é carne. Isso vai no mundo inteiro, até para a chinesa. Então, essa demanda monumental de grãos, ela está vindo por causa do fato de que a renda per capita desses países subiu muito, notadamente da China. Porque a Europa já estão comendo carne há muito tempo, né? Mas no Oriente essa demanda está explodindo, né? E isso faz com que o pessoal que come carne e que tem preocupação e quer comer uma carne orgânica, que não seja carne de boi, mas é fundamental no orgânico hoje, é a cadeia viária, muito mais do que do que carne de boi. A carne de boi, ou de vaca, seja o que for, ela não é hoje tão apreciada quanto foi por dificuldade de gestão, seja o que for. Eu, por exemplo, não me dou muito bem. Mas a carne de frango e os ovos e o leite, especialmente para criança, e baby food, tudo isso puxou uma enormidade de demanda, levantou a demanda do grão orgânico. Porque, não se iludam, o boi, quer dizer, o vacuno, né? Ele é um destroçador de riquezas, porque ele come 100, ele defeca 70%. Né? Já a galinha é muito mais eficiente. Ele é muito ineficiente. Então, enquanto tiver chuvando de carne de boi, a demanda vai estar desbalanceada. Agora, por sorte, o pessoal de orgânico já está comendo mais frango. E mesmo comendo mais frango, o frango também depende. A galinha depende. Né? Tudo depende dessa ração. E 2/3 dessa ração é milho e 1/3 é proteína, que é soja. 70% da ração é isso. Então, isso significa que, por mais que o pessoal tente, a demanda está sempre crescendo muito mais rápido. A razão pela qual as diferenças de preço, a diferença de preço entre o milho convencional e o milho orgânico, essas diferenças são tão grandes. Então, assim, há 5, 6, 8 anos, sei lá. O Gastei tem isso, para quem quiser ver aí, com as médias móveis dos últimos 5 anos. Né? Não sei se eu me fiz claro aí, porque pode ser que eu não tenha explicado bem. Não, está sendo claro. Eu estava na feira lá no Espírito Santo, há um tempo atrás, na feira de agricultura orgânica, que tem lá na Vila Velha, né? E uma consumidora argumentando com a mulher que estava vendendo, ela falou, não posso vender meu ovo como orgânico. Ela falou, como que não? Você vende tudo na sua barraca orgânica
E o ovo, não. Aí ela explicando, não, é por causa do milho, tudo é transgênico. Não, que isso, que absurdo. Como que vocês não fazem uma produção de ovos orgânico? Aí a produtora, com a dificuldade, a pequena produtora, ela falou, olha, eu estou sendo honesta com você, o meu milho não é orgânico 100%. Né? Eu falei, que dificuldade hoje é essa questão mesmo do milho transgênico e da produção transgênica é um grande desafio para todos nós aí na produção orgânica. Principalmente a questão da produção animal, né? Deixa eu aproveitar aqui o gancho, né, e fazer uma consideração sobre essa questão da cultura, né, dessa dificuldade que o Carlos tratou, né, das pessoas mudarem, saírem, né, dessa dupla, né, herbicida, né, e transgênico. Eu acho que o Carlos já falou mais de uma vez, né, que tem muito produtor que, na verdade, ele explora a terra, né, ele não faz agricultura, né. Então, no Brasil, tem um pouco dessa dificuldade de transitar do modelo que não é nem economicamente razoável, né, para um sistema orgânico, por um processo mesmo histórico, né, de utilizar os recursos naturais, começando pelo solo, como um local onde você apenas extrai, né? Haja vista a mineração aqui, né, em Minas Gerais, né? Extrai e deixa a terra arrasada depois. Então, essa cultura do extrativismo ainda existe, né? Está presente ainda, e isso realmente reforça a importância de quando a gente trabalha, né, dentro da perspectiva da produção orgânica, agroecológica, é preciso incluir não só técnicas e processos, mas as questões relacionadas à cultura, né? Então, a gente sabe que a demanda por orgânico é crescente, né, 20% ao ano, e, ao mesmo tempo, isso não tem sensibilizado muito para que essa transição aconteça. Essa transição está acontecendo bastante nos pequenos, né? Mas a gente vê que é um processo cultural. E a gente, ao mesmo tempo, tem um grupo grande de produtores na região centro-oeste do Brasil que vem passando por esse processo, né, principalmente afetado pelo aspecto econômico, saindo dos insumos químicos para passar para os insumos biológicos. E, logicamente, isso tem a ver também com um processo cultural que talvez tenha a ver um pouco com essa perspectiva que o Carlos Tomás tem de estudar, né, de aprender, né. O Carlos Tomás é um exemplo, né, informações sobre a questão orgânica, às vezes a gente acessa mais facilmente com ele do que ter que buscar na internet, porque ele já fez a busca toda, né. Mas eu só queria pontuar essa questão e pedir para você falar um pouquinho sobre essa questão, Carlos. O que você acha dessa questão cultural, dessa dificuldade de reforçar isso dentro das políticas públicas? Walter, eu estou vendo que o Xará aqui, eu vou dar um exemplo de como é difícil. Carlos, você está localizado aonde? Eu sei que está na sua casa, mas onde é que você produz café? A gente está bem no sul de Minas, estou em Poço Fundo, sul de Minas. Isso. Então, eu vou comentar com você o seguinte, eu vi, e se você quiser passarei com o maior prazer, eu vi um trabalho muito bem feito da Embrapa, uma espécie de uma cartilha, que é recente, 2017, e o pessoal de Cruz das Almas, viu, Walter? E esse pessoal fez um trabalho realmente muito bem pensado, muito assim completo, sobre utilidade do feijão de porco, dentre outras leguminosas, mas muito especificamente do feijão de porco, pelas qualidades dele, pelos aspectos dele,
digamos, intercalar entre culturas permanentes. E falou muito sobre café, a razão pela qual eu estou conversando com o Xará é por causa disso. Mas lá ele estava falando sobre cítricos, porque aqueles tabuleiros costeiros, eles têm muito cítrico até hoje lá, né? Então seria tanto quanto limão quanto laranja, mas também uva, e fala muito em café. Aí eu liguei para Cochupé. Liguei lá para os seus amigos, seus primos lá da Cochupé. E aí eu conversei com eles expondo o interesse que eu tenho de desenvolver aí este mercado, especialmente para a minerada, porque eu sou mineiro, nossa operação está lá, estamos lá da Embrapa, quer dizer, tem tanta coisa favorável, não tem ICM, né? Nós estamos com proximidade suficiente para dar um suporte, se e quando for necessário, né? E aí eu estava até comentando com essa pessoa sobre esse assunto. E ele disse o seguinte, eu comentei isso com volta, não hoje, né? Ele disse o seguinte, olha, isso pode esquecer, porque aqui o Calegari já tentou fazer isso durante 3 anos. O Calegari é uma lenda nesse nosso mercado aí de cultura de cobertura, não, Walter? Ele é uma pessoa é um pesquisador respeitadíssimo e uma pessoa muito convincente, né? E ele falou, o Calegari já esteve aqui, mas você pensa que o pecuarista dessa região sua de cabeça fechada é que você não vê aqui trabalhar com cafeicultor. Então, segundo ele, lá, o Xará, esse tipo de situação não passa porque ele está acostumado com o negócio do pai, do avô, do bisavô, não sei, coisa parecida, e não vai sair daquilo, segundo ele, né? Isso daí me deixa um pouco chocado, porque eu fiz um cálculo aqui, e o Walter me ajudou, que é de fato impressionante, né? Se você pegar hoje um cálculo muito primário, né? Aritmético mesmo, se você pegar hoje é capaz de ter baixado, porque o dólar estava mais do que está hoje, mas a ureia, o mês passado, está a R$ 2.500 a tonelada. Sim. Né? Então, por esse cálculo, você sabe que, em geral, ao você usar o granulado, ou o sulfato de amônia, a ureia, ou o próprio NPK, você tende a perder entre 40% e 50%. Dependendo da lixiviação, dependendo da condição de chuva, da volatilização, assim por diante. Né? Aquele cheiro de amônia, a gente percebe que está levando um prejuízo monumental. Se você fizer os arranjos todos no que diz respeito ao custo dos insumos, né? Das opções que você tem. Então, nós estamos colocando aqui ureia, depois esterco de galinha, que é um excelente complementar, um adubo complementar de ótima categoria, e depois o feijão de porco. O feijão de porco é nada mais, nada menos do que 1/3 do preço. Porque o feijão de porco, como de fato esse nitrogênio é gerado por essa interface dos rizóbios, aquela complicação toda que o Walter conhece bem, ele está debaixo do solo, ele já vem meio que protegido. Se você tiver a competência para fazer a sincronização entre a liberação através dessa fixação, quer dizer, a fixação e através da liberação, de maneira tal que ela seja absorvida para uma cultura que venha logo depois, como o milho, por exemplo, ou como o café, ou como o limão que eu fazia. Se eu soubesse disso, Walter, há 20 anos atrás, eu já tinha entrado direto com o feijão de porco. Porque, além do mais, ele controla as espontâneas. Então, ele evita que você tenha que passar com o trator. O que está acontecendo é que essas terras estão compactadas, essas terras continuam com problemas que estão usando até hoje os químicos, né? Mas é que elas passam daqui, passa dali, tira, porque senão a gramínea vai pegar e tem que controlar e assim por diante. De maneira que isso daí, a pessoa que fizer um cálculo, é exclusivamente uma questão de paciência, eu acho. Eu pessoalmente acho que não é tão difícil, é mais de paciência. Mas se a pessoa não quiser ouvir, você pode ter a solução de tudo, né? Que não vai acontecer. Sim. Hoje, a nossa cooperativa é uma cooperativa de produtores orgânicos e convencionais. Somos ligados ao Fairtrade, né? Com o Fairtrade hoje no Brasil,
de produção de café filiado ao Fairtrade cooperativo, são mais de 2 milhões de sacos de café. E a partir de 2022, o glifosato é proibido para quem é produtor filiado ao Fairtrade, né? E a gente está querendo começar esse trabalho dentro da cooperativa com os produtores convencionais que a gente tem, com o plantio de feijão de porco, protralária, né? Porque a partir de 2022 vai ser proibido o uso do glifosato para exportação para a Europa. Notícia boa, Carlos. É uma notícia boa mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Walter. Eu acho que essa teimosia tem um limite, e esse limite vai acontecer por conta do custo ou então por essa razão que o Carlos falou. Quer dizer, hoje o glifosato é um problema para determinados mercados, e crescentemente o será, né? Então, essa tendência a sua cooperativa é Coopfan, né? Não, Carlos? Sim, Coopfan. sim, é Coopfan. A tendência da Coopfan, a de outras será de seguir. Será de seguir. Mas, de novo, toma muito tempo, e não é uma coisa tão simples assim. Sim, com certeza. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu estou com uma pergunta aqui. Eu quero só perguntar, por que sementes orgânicas de milho? Onde vocês chegaram aí? Como é que mudou do citrus para sementes orgânicas de milho? Essa é coisa de o feijão de porco eu entendi, né? Porque realmente foi uma paixão aí importante. Não, porque o milho? Não, veio depois do milho. Feijão de porco eu volto. O negócio é o seguinte, nós estávamos com os cítricos, né? Durante mais de 15 anos, com os cítricos. Eu sempre gostei muito daquilo, eu me dava muito bem com o nosso importador francês, a gente vendia, eu ia lá, e eu sempre gostei. Eles vinham aqui, visitavam, os holandeses também, e eu sempre gostei muito de cítricos, não dá muito trabalho, é uma operação toda irrigada, é uma operação bacana. Mas aí tivemos, eu moro no Rio, né? Então a operação minha é meio controle remoto, uma vez por semana ia lá, mas não, uma vez por mês ia lá, passar 3 ou 4 dias. Mas aí tivemos esse problema que foi assustador, né? Você ter uma produção, uma bela produção, investir em tudo e não ter colheita, né? Isso nós tivemos 2 anos seguidos, 2002, assim, 2003, uma coisa parecida. Foi quando a China comprou tudo do Brasil e acabou. Fortuna só tinha miliardário lá. Não tinha ninguém mais que trabalhava por salário mínimo, não. E nós, então, tivemos o desprazer de ver, durante 2 anos seguidos, um bom pedaço da... E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Enquanto pensava, eu migrei para hortaliça. E dentre as hortaliças, nós ficamos fiquei durante os 3 anos de hortaliças. E rapidamente eu migrei logo para a alface americana, né? E abasteci o mercado de Belo Horizonte, essa operação nossa, durante esses 2 anos. É um mercado interessante, esse mercado não é ruim, não. Para quem está irrigado, não é ruim, não. E o pessoal operou bem. Nós tínhamos já uma câmara fria que pudemos usar para essa horticultura, mas foi uma tentativa. E aí nós ficamos operando 3, 4 hectares. Dos 60, não tem sentido. Aí que eu vi como é difícil você operar uma horta muito grande, porque ela é, por definição, uma coisa pequena. Então, para esses 3 ou 4 hectares, nós tínhamos, acho que, 15 pessoas, 16 pessoas, contando o pessoal que fazia o beneficiamento, né? Porque aqui você tem que tirar colher e depois limpar e embalar. Esse procedimento todo não é simples, não, né? Tem toda uma logística envolvida nisso, e aí também é uma questão de mão de obra, de novo, né? Então, estava tão problemático, mas a questão, quer dizer, como é que eu vou crescer para aproveitar essa área? Não gosto de gado, acho que gado não. E aí fui verificar que opção que tinha. A opção nossa mais óbvia era o milho. E aí, quando nós entramos em milho, eu passei para o milho exatamente porque o milho é muito intensivo em capital, quer dizer, ele é todo mecanizado, tá?
Então, e não é uma operação tão complicada assim. Eu tinha do meu lado a Embrapa, 30 quilômetros. E esse contato com a Embrapa foi mortal, porque em 2 segundos eles me comprovaram que era muito mais negócio fazer a semente. Já que eu tinha o suporte deles, e aí eu fui descolar, tinha normativo 46. Naquele ano de 2015, a CAT tinha lançado a Avaré, a L Avaré orgânica. Fez um espalhafato monumental, lançou, vamos lançar aqui. Aí nos encontramos lá na volta, houve uma seleção, o Reginaldo sugeriu a Caimbé e entramos nesse processo, que esse sim toma 2 anos, até bem mais complicado do que o processo de produção de milho orgânico. Mas já estávamos com milho certificado no IBD, né? Então, a razão pela qual nós migramos foi basicamente essa razão que eu disse. Nós não tínhamos colheita. Caso contrário, estava muito satisfeito com o limão. Uma cultura interessante, que não dá problema, que é 12, 13, 14 anos, sem dificuldade nenhuma, você vai trocando gradativamente o pomar, nunca deu problema. A menos de ordem pessoal, né? Porque aí, na hora de colher, tivemos essa dúvida que persistiu outros pesos posteriormente. Mas a razão pela qual nós migramos para a semente é porque ela agrega muito mais valor e eu me senti muito confortável com a presença, com a proximidade da Embrapa. E o Walter é um tremendo embaixador, como vocês sabem, né? Então, ele é um perigo. Você cai debaixo do charme dele, ele vai dizer, acabei ficando na semente. E estou lá até hoje. Mas com essas dificuldades comerciais, né? De colocação do produto. O feijão de porco veio depois, Soleila, porque foi em função das observações do Walter, que tem a cratilha, que é uma sacada fantástica também, a meu ver, muito menos conhecido que o feijão de porco, e tão ajustada e adaptada às nossas condições, talvez mais do que o feijão de porco. Então, ela, como adubação verde complementar, a cratilha é imbatível. Eu acho que o ideal nem é esterco, nem composto, nem nada. O ideal é você ter aquelas áreas divisórias, né? Entre os plantios de milho, né? Essas áreas tomadas por cratilha, porque você pode usar aquela cratilha no esquema que o Walter faz para complementar os momentos em que o feijão de porco não está produzindo ou fixando nitrogênio. E a cratilha você pode escolher o momento, né? O feijão de porco é para incorporar ou usar como planta de cobertura? Ou ambos? Não, o feijão de porco, no nosso caso, ele tem 3 ou 4 utilidades. Acho que de longe a mais importante delas é a fixação biológica, porque ele é muito poderoso. Mas a segunda é o vigor do feijão de porco, quer dizer, a adaptabilidade em Minas, onde nós estamos. Se eu tivesse em São Paulo, talvez eu não estivesse pensando em feijão de porco. Mas em Minas, nada está perto dele, né? No que diz respeito à adaptabilidade. E outra coisa é que ele não tem hábito trepador, portanto, não é tipo uma mucuna, que é um problema. A mucuna toma tudo. Hein? A mucuna toma tudo, vai... Toma tudo. Ela invade você e ele suporta o sombreamento, não tem hábito trepador e tem essa característica de rapidamente abrir a área de folha. E ele ajuda muito nesse sentido no controle espontâneo. É um bombril, entendeu? Ele é um bombril poderoso. A minha rusticidade, dúvida... né, Thomas? Hein? Rusticidade. A rustiça é um vigor que é difícil de você, é difícil você ver uma planta com problema. Mas assim, é para plantar na entre-safra ou entre o plantio do milho, como planta de palhada ou incorporado, entendeu? É outra vantagem. Você pode fazer como você pode fazer isso em consórcio. Ele é muito versátil. Você pode fazer em consórcio, ou seja, junto com o milho, né? Você pode fazer em sucessão, quer dizer, você plantou o milho, derrubou o milho, planta,
o feijão de porco, junto com o mix ou só o feijão de porco, e você pode fazer em rotação. Nós fazemos, inclusive, em rotação em alguns casos lá, porque nós estamos produzindo semente de feijão de porco, nós fazemos também em rotação. Então, ele é muito versátil. Ele é muito versátil. Por exemplo, no caso do milho, não adianta muito fazer esse esquema com a crotalária. Ela não aguenta. O sombreamento para ela é mortal. Agora, pergunta de fitopatologista. Tem doença nas plantas? Isso o Walter pode responder bem. Mas eu acho que a gente tem que pesquisar isso para a gente entender o sistema, né? Então, Leila, eu já ia fazer esse comentário, né? Nós submetemos um projeto recente aqui dentro da Embrapa, e nesse projeto a gente tem, junto com o Carlos Tomás, mais outros 5 interessados em produção de milho orgânico, né? E então, o que acontece? No Carlos Tomás, que já está produzindo milho há um tempo, é a nossa, vamos dizer, unidade observacional, experimental mais importante, porque ele já está com milho há muito tempo lá, e das minhas visitas frequentes lá na Fazenda da Mata, eu já observei danos por insetos, lagartas, mas que nunca chegaram a trazer um prejuízo no final, porque o dano inicial, o milho consegue se recompor e os insetos benéficos acabam fazendo o controle natural. Com relação à doença, eu não tenho um olhar de fitopatologista, mas você está no nosso grupo de pesquisa, né, junto com o Walter Meirelles, né? Então nós vamos ter, se o projeto for aprovado, nós vamos ter aí uma tarefa muito interessante de monitorar se essas doenças já aparecem ou se elas virão a aparecer por algum motivo, mas em princípio nós estamos aí com uma unidade que é a do Carlos Tomás, além de outras 4, que são fantásticas para a gente fazer estudos mais aprofundados na linha da produção orgânica de milho. Então, a gente já tem aí muitos anos que a Embrapa Milho e Sorgo pesquisa a produção do milho convencional, e a gente está com essa oportunidade de, junto com esses parceiros, né, incluindo aí o Carlos Tomás, de avançarmos em informações fundamentais para a produção de milho orgânico aqui na região. Então, e inclusive o Carlos Tomás está sendo uma dos grandes colaboradores nesse grupo de agricultores, né? A gente tem um grupo de WhatsApp e volta e meia, algumas perguntas que surgem, eu passo a bola para o Carlos Tomás. Então, a gente tem aí realmente uma sinergia bem interessante aí nesse grupo, e vou dizer que o Carlos Tomás é realmente uma referência nessa linha de produção de milho orgânico, e tenho certeza que vai apoiar muito os trabalhos que surgirão aí pela frente. Então, a gente desenvolveu um projeto de patógenos veiculados pelo solo, e os adubos verdes, assim como o feijão de porco, têm um potencial enorme de manejo. Eles reduzem muito, né? E determinadas formas de nitrogênio que esses adubos eles liberam na natureza, que podem ser a chave aí do manejo desses patógenos. Não é que diminui a ocorrência enormemente. Então, realmente, essa pegada do adubo verde aí, ela é o futuro mesmo, e o presente, ela é não só no manejo de espontâneas, mas na microbiota do solo, e sem contar a questão da facilidade, né? Que quando você tem que mexer com esterco, é muito mais complexo, né? Então, a adubação verde é realmente muito mais interessante. Eu tenho, para mim, eu acredito nisso. Eu tô vendo que o nosso Walter Fernandes Meirelles juntou-se a nós. Agora temos um time perigoso. 2 Carlos e 2 Walters. 2 Carlos e 2 Walters, exatamente. Mas eu não vou falar mais sobre feijão de porco, porque eu acho que já foi falado suficientemente,
mas eu fico impressionado com as vantagens comparativas que ele apresenta e com o número, vamos dizer assim, muito grande de referências na literatura mundial com relação ao feijão de porco, que é o Jack Bean. Eu não sei se você sabe, isso é um comentário de passagem. A Carnavaliensiformes, que é o nome botânico, né? Que é feijão de porco, tem o Carnavalia brasiliense, que é o feijão do Ceará também, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Mas nada mais são do que o famoso Jack Bean. Não sei se vocês conhecem aquela história famosíssima que vem até da Escócia, do garoto que eu, quando tinha meus 2, 3, 4 anos, me encantava com o menino que, né, plantou o feijão e o feijão subiu e levou ele para as nuvens. Isso foi, da nossa época, fazer um sucesso. Esse é o Jack Bean. Se você entrar no Wikipedia, que é o pai dos burros atual, né? Se você entrar lá e procurar o Jack Bean da lenda, que é uma lenda, acho que escocesa ou coisa parecida, você vai ver que é Carnavaliensiformes. Então, o que você falou, quando você dá a ele uma condição de pegar, de ter uma pega, ele não para. Ele não para, né? Agora, ele é versátil. Então, no sistema nosso, ele vai até 1,20 m, parou e ali acabou. Mas a robustez dele é algo, assim, tipo mucuna, só que a mucuna é muito mais invasiva, né? Walter, quer dar uma palavrinha para a gente? De boas-vindas. Boa noite, pessoal. Eu cheguei atrasado, estava em uma outra reunião, mas só parabenizar o Carlos por esse trabalho que ele faz, né? Ele é um perseverante aí nessa produção orgânica e um dos pioneiros na produção orgânica de semente de milho no Brasil. Merece todo o nosso reconhecimento por esse esforço que ele tem feito de levar adiante esse projeto, né? Pequeno produtor, pequeno sementeiro, tem inúmeras dificuldades nesse tamanho no volume de produção que ele faz, mas a ideia que ele propaga é muito interessante e os agricultores que compram a ideia têm resultado, isso que é importante. Tudo que ele tem falado aí do feijão de porco aliado à produção orgânica do milho é a realidade mesmo. Uma planta rústica muito interessante, como a Leila citou, como adubo verde, e as culturas que são tradicionais, é o caso dessa, você só encontra boas referências na literatura, né? Principalmente pela fixação biológica de nitrogênio, mas como rotação, como opção para consórcio ou solteiro na rotação ou melhoria de solos degradados, é uma excelente alternativa. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Walter, eu queria agradecer muito a vocês, viu, pela oportunidade. Eu acho que tudo que tiver ao meu alcance e que eu puder retribuir aí a vocês da Embrapa o suporte que vocês têm me dado, nosso Meirelles é um campeão nisso. Você em Sete Lagoas, o Walter me ajuda muito lá em Londrina. Vai me ajudar mais ainda quando a gente acertar o pé no milho e entrar na soja. Mas a verdade é a seguinte, é algo de fascinante. Eu gostaria que as pessoas chegassem à minha idade, porque vou fazer 79 agora, no mês que vem, e com o entusiasmo que eu tenho com esse negócio de orgânico. E não tem nada melhor do que isso para você... Né? Eu estou perdendo dinheiro, estou acordando 5h30 da manhã, agora não estou podendo viajar porque tem Covid, não posso ir, né? Eu gosto muito de viajar. E esse assunto é um assunto que me cativa o tempo todo. Me cativa o tempo todo. Por causa dessas descobertas, entendeu? Por causa esses mitos do tipo por que o glifosato e GMO tomaram conta, fizeram reféns aí, milhões de produtores não conseguem sair disso, estão magnetizados por essa ideia. Isso me lembra muito uma coisa que eu só queria... Eu já comentei isso aí com
com Walter Merez e com Matrangolo também. Mas eu olho muito essa questão dos orgânicos hoje, como eu via há 20 anos atrás, quando eu trabalhava ainda em empresas, né? E nós avaliamos alguns projetos nisso, como eu via a energia renovável. 1985, 90, já começou isso a aparecer, e as chances desse negócio voar eram zero. Eram zero. Quem mexia com isso era motivo de chacota de todo mundo, né? Eles começaram com um preço fora de propósito, né? E começaram mais com a fotovoltaica, né? Com a energia solar. Depois é que veio a eólica. E hoje, passados 30 e poucos anos, hoje a energia solar ela é mais barata do que o carvão, que é a fonte mais maligna, né? Quer dizer, mais suja que existe, mas a mais barata. É que comanda 70% deste da China e acho que 80% da Índia. Tá? E isso foi feito com base em quê? Com base do governo alemão, especialmente, que bancou, deu um subsídio forte, e o pessoal desenvolveu com uma rapidez monumental e chegou hoje com duas energias que estão ocupando todos os espaços e daqui para frente não tem volta para trás. A meu ver, isso é o tipo de exemplo que eu dou para mim mesmo quando eu me deparo com as dificuldades que o pessoal tem de entrar nessa linha de raciocínio, tipo, vamos fazer biologia funcionar melhor, vamos aproveitar o solo que ele tem nos dá, né? Do que ficar maltratando o bicho, pisando em cima dele, puxando tudo que ele tem, até quando ele não tem, está puxando, entendeu? Então, isso daí vai acontecer de uma maneira ou de outra, mas, por sorte, nós temos aqui hoje, coisa que na energia renovável não teve, nós temos aqui hoje o mercado e essa certificação. Porque o Xará aqui, ele está no Fair Trade. O Fair Trade é uma certificação muito interessante. A Gebana tem Fair Trade. Muito interessante, porque ela procura aliar essa parte técnica e, né, de limpeza, de tudo, de saúde, com a parte social. Muito interessante. Mas nada chegou aos pés do orgânico. Então, nós não tivemos governo alemão para bancar a gente. Mas nós estamos tendo para bancar a gente o próprio consumidor, que já caiu na real, muito antes do produtor. Ele caiu na real. E ele está pagando um troço que é fora de propósito, mas ele prefere pagar aquilo. Então, nós estamos sendo, de fato, quando a gente vai oferecer essa semente, a pessoa que vai comprar sequer tem noção do que pode fazer com aquele produto. Ela não tem noção. Ela não sabe o que ela vai fazer com aquele milho certificado, que hoje está sendo vendido por essa condição de preço, com aquele prêmio que eu falei com você. E o mercado absoluto, não tem governo. Não tem governo, não tem subsídio, tem o mercado. E uma certificação que funcionou. E que pegou o pessoal pelo coração e a turma não quer saber é desse produto. Tá? Hoje eu não cansei de vocês aqui, mas tem coisas que me impressionam. Por exemplo, o mercado da França hoje, o crescimento do mercado da França foi 18%. E o último ano desse IFOA é 2017 para 2018. O último ano que foi constatado, 18% de crescimento, na França, 16% de crescimento de orgânicos. E em toda a cadeia alimentar, toda ela, inclusive bebida e alimentação. A parcela do mercado no Brasil hoje deve ser inferior a 1%. O Brasil está patinando e muito nisso. Na Dinamarca é 13%, na Suíça é 9%, na Suécia é 9%. Os Estados Unidos está em 5,5%, 6%. Tá? Nós estamos com 4 bilhões, para vocês terem uma ideia, de mercado total de orgânicos. Eu ousaria dizer para vocês que isso é seguramente menos de 1%. Deve estar na faixa de 0,5% dessa combinação de indústria alimentícia que pega alimento e bebida. Tá? Então, nós temos muito espaço, ao mesmo tempo que nós somos o terceiro maior produtor mundial de milho e o primeiro hoje de soja. Então, o espaço para nós é enorme.
Agora, a mudança de cabeça está sendo mais demorada do que eu imaginei. Porque o mercado está puxando. O mercado está puxando, mas o pessoal não consegue sair dessa amarração que os dois, que essa combinação mortal está trazendo, o glifosato com o GMO. E enquanto o Walter Matrangô não tomar providências aí com o prefeito de Sete Lagoas, não vai acontecer nada. Já falei isso com ele. Tem que tomar atitude aí. Tá certo. Quem somos nós? Eu queria fazer um comentário, Thomas e o Xará. Essa produção orgânica, né, tem um potencial imenso, eu concordo com o Thomas, tanto na questão local, né, partindo de pequenos municípios, pequenas cidades, ou cinturão verde, grandes cidades, quanto pensando na exportação para outros países e assim por diante. O Brasil tem um potencial imenso para crescer nesse mercado. Cresceu muito nos últimos anos, dá para ver que a curva é bem ascendente, tem entrado em todos os nichos, todos os produtos que você imagina, tem produção orgânica já sendo feita, mas ainda tem muito a caminhar. Eu vejo, por exemplo, no caso do milho, quando ocorre algum problema, suponhamos o enfesamento, que é uma doença hoje que tem preocupado, transmitido pelo inseto vetor, que é a cigarrinha, o produtor, no primeiro momento, o que ele pensa? Eu tenho que aumentar a pulverização de inseticida contra a cigarrinha. E não é aí o caminho. Então, se não tiver uma assistência adequada, uma orientação boa, ele vai por esse caminho. Hoje eu tive um agrônomo do Rio Grande do Sul, em torno de 1 hora no telefone, conversando comigo sobre isso, em áreas que ele atende, de pivô central lá no Rio Grande do Sul, alta tecnologia. Perdi até uma reunião da Embrapa Soja com esse agrônomo no telefone, mas foi interessante. E o problema é justamente isso, cigarrinha, numa condição de plantio de 8 de agosto no sul, numa condição que você não imaginava que fosse ter problema com enfesamento de cigarrinha. E teve. Então tivemos um inverno seco e altas temperaturas. Então isso provavelmente favoreceu o inseto vetor e a doença está aparecendo mesmo no plantio do cedo, do verão, e não somente na safrinha, como é a regra. Então, quando dá um problema desse, o produtor tenta recorrer primeiro ao quê? O que está mais na mão, o que está mais fácil, que é o inseticida. E não é o inseticida aplicado numa planta de milho com cigarrinha que vai resolver o problema, porque se a planta já foi picada, a cigarrinha já transmitiu a toxina, a planta vai ficar doente. Qual que é a situação, então? O que teria que fazer? É um conjunto de medidas, eliminar plantas tigueras, a planta ter uma boa nutrição, boa palhada, para a planta não ter estresse hídrico e assim por diante. Uma série de medidas. E essa série de medidas se aplicam também na agricultura orgânica. O mesmo que se aplicaria na agricultura convencional, para deixar uma planta saudável, uma planta bem nutrida, se aplica à agricultura orgânica. Palhada, muita matéria orgânica, solo descompactado, um cultivar adaptado àquela região, à condição de plantio, uso de controle biológico e assim por diante. Então, esse conjunto, esse ferramental, ainda é pouco explorado. Felizmente, a Embrapa tem diversas tecnologias nesse sentido, mas ainda pouco exploradas. Eu cito muito para os colegas da Embrapa que a gente não usa ou não consegue explorar todo o pacote de tecnologias que a Embrapa tem. Vamos chamar de pacote porque lá no balcão da revenda da cooperativa, normalmente o produtor tem um pacote de tecnologias, mas é um pacote que às vezes ele é um pouco caro e um pouco perverso com relação ao meio ambiente. E esse pacote de tecnologias saudáveis que a Embrapa tem e outras empresas públicas de pesquisa ajudam o agricultor, são praticamente tudo o que o agricultor orgânico precisa para fazer, mas às vezes ele não tem acesso a elas. Por exemplo, o BiomaFoz foi lançado ano passado, uma tecnologia recente, fazendo o maior sucesso no mercado, é um produto que pode ser utilizado pela agricultura orgânica. Baculovírus, para controle de lagarta do milho, inoculante em soja ou em outras leguminosas, outras tecnologias disponíveis no mercado e pouco utilizada ainda pelo agricultor. Na soja sim é mais utilizado, mas em feijão, nas leguminosas não é utilizado. O Thomas mesmo recorre à Embrapa para usar inoculante para suas leguminosas, ou sua leguminosa lá, o feijão de porco. Pouco agricultor faz isso. Então, nós temos muitas ferramentas de grande utilidade para a agricultura orgânica, que poderia colocar muito mais agricultores orgânicos no mercado, com produtividade, com produção de espécies diferentes e produtividade. No entanto, muitos deles não têm acesso. Muitos técnicos que dão assistência no campo não têm os contatos de onde buscar esses produtos. E não é na Embrapa. A Embrapa é quem gera pesquisa ou
ou órgão estadual de pesquisa é quem gera, mas tem uma empresa privada geralmente por trás que está produzindo aquele produto comercialmente. E às vezes o próprio técnico não tem acesso. Se ele não tem, o produtor também não vai ter acesso. Então nós temos hoje muito mais ferramentas que poderiam ser utilizadas e aumentar essa produção orgânica nossa, começando com a produção, vamos dizer, agroecológica, e depois com a certificação orgânica no futuro, e, no entanto, principalmente o pequeno. Porém, tem um outro grande lado. Eu estou participando de grupos de agricultura sustentável com muitos agricultores e agricultores grandes, e esses sim estão indo atrás e utilizando tecnologias saudáveis para as suas lavouras. Soja, milho, o mix de coberturas de inverno, todas as culturas, não só pensando em uma safra específica, uma cultura específica, como soja ou milho, para citar as maiores, mas pensando no sistema. Então ele vai atrás, aí ele sabe que tem um controle biológico, ele sabe que tem uma biomorfose, ele ainda está utilizando as ferramentas comuns, não permitidas na agricultura orgânica, mas ele está utilizando, está tentando trocar essas ferramentas, passar para o controle biológico, passar para o inoculante, o pó de rocha, por exemplo, e aí é a chamada agricultura sustentável. Ela é um passo para nós vermos mais agricultores fazendo agricultura orgânica no futuro, porque o potencial realmente é muito grande. Na realidade, falta assistência técnica, né? Falta e quem está ainda. fazendo assistência técnica é o que está vendendo, às vezes, o inseticida, o fungicida. Exatamente. Infelizmente. E falta também formação do profissional, né? Do engenheiro agrônomo, tal, uma formação mais holística, mais abrangente. Eu, como professora aqui da UFSJ, às vezes eu tento abrir a mente, né, da formação do estudante, e ele quer muito a coisa imediatista, aquele produto que trata aquela doença. Ele não quer saber de uma visão mais abrangente, pensar, né, no todo. É um sistema, né, de cultivo. E eu coloco para eles, vocês não podem estar numa visão, um bom médico hoje, um bom profissional da área de saúde, né, e a gente pode falar da saúde das plantas, ele tem uma visão mais sistêmica, mais holística, não é uma coisa só pontual. Isso é muito complexo, porque as pessoas querem uma coisa imediatista, só aquilo. E é um desafio para a educação e para também a questão dessa assistência técnica, né, que chegue ao agricultor ou à agricultora. É verdade. Aqui no caso da soja, que é plantada no verão para depois entrar o milho de safrinha como principais culturas, há um exemplo disso. A dessecação está virando regra. O produtor plantar soja quer dessecar numa fase muito longe da fase ideal para a dessecação, para ganhar tempo e plantar o milho de safrinha mais cedo. Tinha que dessecar no máximo numa fase bem adiantada, se houver uma necessidade, um caso extremo, e está virando regra. Qual que é o problema disso? O agricultor não sente que aquele produto vai fazer mal para a planta, para a produtividade e deixar resíduo no grão. Infelizmente, as duas coisas acontecem. Grandes perdas na produtividade e deixa resíduo no grão. Bom, gente, já são quase 9h30, nós estamos aqui desde antes das 8, né? E como diz Carlos Tomás, ele acorda às 5h30, e acho que aqui nós estamos muito bem servidos de informação, mas eu queria deixar uma palavra final aí do Carlos Tomás para a gente e agradecer a vinda dele, de vocês todos, né? E contando que em fevereiro a gente volta, né, Leila? Tá bom? Então fechamos com chave de ouro. Carlos Tomás, quer finalizar? Gostaria, certamente. Muito obrigado a vocês aí, especialmente a Leila e Walter aí pela oportunidade. Eu estou aqui sempre disponível. Acho que essa ideia, na minha cabeça, é boa para mim, é boa para a terra, é boa no geral. Me ensinou muita coisa que eu não sabia, que não conhecia. E a vida é essencialmente isso. É um livro aberto que a gente tem que ler. Então, agradeço muito a vocês e vamos nos encontrar outras vezes. E parabéns pela iniciativa, viu, Leila e Walter? Em nome do Grupo Guaí de Agroecologia, muito obrigada. Foi uma honra ter vocês todos aí, principalmente Carlos Tomás. Até 2021.
Um abraço Boa noite grande, a hein? todos. Feliz Natal e um próspero 2021 com vacina e com saúde. Boa noite a todos aí. Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo. Um abraço, Obrigado, gente. viu? Todos vocês. Um grande abraço. Tchau. Abração, Boa noite a volta. todos.